Covas assumiu o Estado com as polícias, em especial a Polícia Militar, extremamente desacreditadas por fatos como o massacre do Carandiru. Em contraposição, deixou o governo, já enfraquecido pela doença que o consumia, justamente quando essa mesma polícia enfrentou 29 rebeliões simultâneas com mais de 35 mil reféns, sem permitir uma fuga sequer, mas respeitando a integridade física dos presos e de todos tantos que estiveram envolvidos nesse episódio. Da mesma forma, conseguiu que essa polícia, convocada pela Justiça centenas de vezes para intervir, desocupando áreas invadidas, particularmente na área rural, atuasse sem traumas ou violência. Para que as polícias de São Paulo chegassem a esse nível de profissionalismo e respeito à lei, muito teve que ser feito. Diferentemente do que pensam alguns, os resultados em segurança pública aparecem graças à ação contínua e segura, e não a medidas demagógicas e oportunistas. E foi nessa linha que Covas fortaleceu e elevou a condição de ponto programático de seu governo o PROAR, que fornecia tratamento psicológico aos policiais envolvidos em episódios de alto risco, como tiroteios com morte. Foi também assim que Covas criou a Ouvidoria da Polícia e, numa rara e democrática demonstração de preocupação com a sua independência, outorgou mandato a seu titular, nomeando para primeiro ouvidor da polícia um militante da área dos direitos humanos, membro do PT, principal partido de oposição a seu governo. No período do governo de Mário Covas, fomentou-se a geração de políticas alternativas de combate à criminalidade, com a implantação de policiamento comunitário, com a criação de conselhos e comissões que têm a participação de pessoas ligadas a várias entidades da sociedade civil. E essa política jamais mostrou tibieza diante do crime. Covas assumiu o governo com as polícias prendendo cerca de 4 mil pessoas por mês. Quando nos deixou, essas mesmas polícias efetuavam mais de 10 mil prisões a cada mês. Mas tudo isso de nada teria valido se em seu governo Covas não tivesse sempre se mantido fiel aos princípios democráticos e de respeito aos direitos humanos, dos quais jamais abriu mão, mesmo quando por essa razão viesse a sofrer prejuízos políticos. Covas era um homem à frente do seu tempo também na área da segurança pública e caminha bem o governo federal ao incluir em seu programa de segurança muitos dos conceitos e programas inaugurados por Mário Covas, assinado por mim e pelo Zé Afonso. Mas para vocês terem uma ideia como se encontrava a situação da polícia e da segurança quando nós assumimos, eu me lembro, o Josinha deve lembrar disso, quando se fazia programa eleitoral, havia as imagens das viaturas policiais, com para-choque amarrado, viatura sendo empurrada, viatura sem gasolina, falta de colete à prova de bala, nem digo porque não existia, né? Mas falta às vezes até de armamento, de munição para treinamento, etc. Tudo isso, hoje, nós vemos e achamos que é normal, que a polícia tenha só carros novos, né? Que a polícia todo policial tenha o seu colete à prova de bala, que o armamento seja adequado. A polícia hoje de São Paulo não deve a qualquer outra polícia do mundo em termos de equipamento. A política que acabou redundando na redução de homicídios do Estado de São Paulo, do qual o Estado de São Paulo é case mundial, né? Foi gestada naquele momento e, sobretudo, aqui nessa casa. E foi o primeiro candidato a governador que assumiu o compromisso de redução de criminalidade. Mas hoje, para vocês terem uma ideia, como essa política teve sucesso e foi importante, São Paulo hoje está na faixa de 10 mortos para cada 100 mil habitantes, ao invés de 100, quanto era quando era. Mas deu uma subidinha agora. Então, quer dizer, foi uma redução nunca vista em nenhuma outra grande metrópole do mundo. E ela começou com o desafio que o seu pai lançou para nós. Falou, olha, eu quero que vocês se virem, né? Essa era uma expressão que ele usava muito, se virem aí para encontrar uma saída para a redução da criminalidade. Nós tentamos fazer algumas coisas relativas à modernidade. Talvez dessas, a coisa mais assim,
presente no dia a dia das pessoas foi a delegacia eletrônica, a delegacia pela internet, né? Também nessa linha nós implantamos o Disque Denúncia, em uma parceria com a iniciativa privada, né? Enfim, o programa Infocrim, que é a gênese de todo o processo de redução da criminalidade. Para vocês terem uma ideia, esse programa é capaz de te dizer em minutos, se você perguntar para o programa na rua Banibas, aqui, qual é a incidência criminal dessa rua? Vamos dizer que aqui tivesse furto de carro. Aí ele vai dizer, olha, o problema maior aqui é furto de carro. Ele fala assim, qual é o horário do dia que tem mais furto de carro na Banibas? Ele te dá a resposta na hora. Então, para o gestor do recurso policial, que vai ter que deslocar o policial para o local, para fazer o patrulhamento e tal, é uma ferramenta fantástica.